que toma conta levanta o nosso pastor também. Aí começou a busca do Espírito Santo, com ênfase em falar em línguas estranhas. Se está escrito, tem que acontecer com a gente. Para que está escrito aqui, se não acontece com a gente? Foi onde começou o Espírito Santo a cair sobre as igrejas batistas negras da Carolina do Norte, norte dos Estados Unidos, tá bem? Norte dos Estados Unidos, e também no sul dos Estados Unidos, algumas congregações. E a notícia chegou na Europa, já dou a palavra para o senhor, tá? E a notícia chegou na Europa. E lá na Europa, país de Gales e algumas regiões da Inglaterra, também começou a cair o Espírito Santo. É onde a notícia chega na Europa e fala, aonde que está o pentecostalismo original? Estados Unidos. Gunnar Wingre, Daniel Berg saem da Europa e migram como missionários para os Estados Unidos. Eles migram e vão para as igrejas brancas. Mas aonde está o pentecostalismo? Entre os negros, na Rua Azusa. Para onde a gente vai? Vamos para a Rua Azusa, vamos ver o movimento de perto, queremos experimentar esse negócio aqui. E quando chega lá, são tomados pelo Espírito Santo com evidência em falar em línguas estranhas. Pode falar, meu irmão. O que levou Daniel Berg e vir para cá, para o Brasil? Aí nesse movimento, que é um movimento assim, de um movimento missionário, já tinha movimento missionário, bem? Já tinha. Aí o negócio é o seguinte, já saíram da Europa, chegaram nos Estados Unidos, vão ficar aqui nos Estados Unidos? Não, vão para onde o Espírito Santo mandar. E os dons começaram a se manifestar. Demônio começou a ser expulso, línguas estranhas, profecia, visões, sonhos. Os dons começaram a se manifestar nessa comunidade batista, batistas mesmo. É bom isso, a gente saber isso aqui. A gente entende. Para chegar aqui, ó, tá? A nossa aula a gente vai chegar aqui com a graça de Deus. Fala nisso, que hora que é, por favor? Tem uma hora que vai vir aí, tá? Porque a gente tem uma visão. 9h30. 9h30, obrigado. A gente tem uma visão da Batista totalmente diferente, né? Do que o senhor está nos dizendo agora. Isso. Mudou totalmente. Já vai mudando, na minha né? opinião, é verdade. E por isso que é bom a gente fazer estudo teológico sistemático, por causa que está na história. Mas a gente não tem tempo de contar isso do púlpito, né? Fazer propaganda para as outras igrejas. Então eles saíram de lá protestantes? Eles saíram de lá batistas, também batistas, porque assim, você tem o protestantismo, sim. Dentro do protestantismo você tem os luteranos e os presbiterianos, depois você tem os anglicanos, sim. Aí os anglicanos você vai ter os batistas e os congregacionais. Então nós viemos por essa linha aqui, ó, tá? Dos batistas. Batistas na Inglaterra, que vai para os Estados Unidos. Aí no caso o senhor fez a pergunta de como que a chama chegou. Eles começaram a buscar a Deus. Começaram a buscar a Deus e tiveram uma visão que Deus em línguas estranhas, em missão, em mistério e por confirmação, disse para eles o seguinte: Belém, vocês têm que ir para o Belém do Pará. Belém do Pará. Não sei como que funciona isso aí. A gente está dentro da história. E a história tem as suas versões de história. Mas o que chega para nós é isso aqui. Deus mostrou em visão para eles que eles deveriam ir para Belém do Pará. Falou, vai para o mapa. Vai para o mapa, mas não é esse mapa que a gente tem hoje. Esse aqui é um mapa extraordinário, sabe? É aquele mapa lá do século XIX, que o cartógrafo fazia de cabeça. Sabe? Eu passei por aqui, não tem como, hoje tem satélite, né? Aqui também não tinha satélite, eu não sei como os caras faziam mapa. Mas eles fizeram o mapa. Mas procurando no mapa, o que eles encontraram? Que Belém do Pará, Belém ficava no Pará e o Pará ficava no Brasil. O detalhe é que o Gunnar Wingre e a Frida Wingre, eles tinham formação batista e ainda tinham formação secular. Eles eram poliglotas, entendiam muito bem as línguas da Europa, dos Estados Unidos, e eles tinham facilidade em aprender a língua. Facilidade. E o companheiro de viagem deles é o Daniel Berg. Ele é o companheiro de viagem que não tem a mesma formação que Daniel Berg. Daniel Berg, ele é de Gunnar Wingre. Então Gunnar Wingre, ele é o erudito da dupla. Ele é o teólogo da dupla. Daniel Berg é o companheiro de viagem, é o missionário, sabe? É o homem de campo, é o ganhador de almas. E o Gunnar Wingre, ele é o organizador. Eles vêm para o Brasil, tudo custeando mesmo as viagens deles. Eles eram comportores, vendedores de Bíblia. Tá? Eles vendiam literatura, vendiam Bíblia e literatura, mas literatura encadernada, sabe? Negócio assim,
tempo antigo mesmo, papel ruim, sabe, aquele trabalho artesanal, e vieram para o Brasil. Então eles compraram a passagem deles, vieram para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, foram lá para o Belém, no Pará, onde eles vão começar a obra de missões dele. E qual que é a forma de governo que existe? A episcopal, que é católica, mas eles não vão para o catolicismo. Tem a forma presbiteriana. Os presbiterianos já tinham chegado aqui, mas eles foram mais para o lado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do império aqui no Brasil. E só que quando eles chegaram, já não era mais império. O que aconteceu? A proclamação da República. 1888, a proclamação da República, Dom Pedro foi expulso e os militares estão mandando no Brasil. Aqui é militarismo, é a velha República. Os militares estão levando isso aqui a ferro e fogo. Existe uma aliança com os ingleses estão mandando tecnologia para o Brasil. Eles estão começando o negócio da estrada de ferro e trem para tudo quanto é lado, e pavimentação, e os portos abertos, e os navios. Os militares estão tomando conta do Brasil. Quando os nossos missionários chegaram aqui, qual que é a forma de governo do Brasil? Militarismo. Militarismo. Quer dizer, qual que é a melhor forma de governo para uma igreja que vai nascer agora? Congregacional? Obedecendo uns aos outros? Não, isso não funciona. Porque o brasileiro está acostumado a ver o militar e mão na cabeça, documento, né? É isso que é o brasileiro. Sai para trabalhar e volta para casa com a carteira no bolso. Tem que conhecer o nome do pai, da mãe e da vizinhança toda e falar para o soldado: eu sou filho do fulano, do Beltrano, e é o tempo do cangaço. Os cangaceiros estão andando no Brasil, matando gente. E tempo que católico não gosta de crente, portanto vai matar crente também. Por isso os crentes andavam em bando. Os crentes andavam, ia todo mundo para a igreja junto e voltava para a igreja junto, para não dar ocasião de ser pego por um cara por aí e matar a família toda. Tinha ódio religioso no Brasil, tinha ódio. Ali vai o povo do livro da capa preta, porque os comportores tinham chegado aqui e espalhado Bíblia. Quer comprar uma Bíblia? Mas moço, você nem lê, não importa não, você vai aprender a ler na Bíblia aqui, ó. E vendia a Bíblia assim, e as pessoas iam aprendendo aqui o ABC na Bíblia. E a Igreja Batista, ela investia justamente no letramento dos brasileiros, porque a grande maioria era tudo analfabeto, tudo analfabeto. Não passava da primeira série, segunda série, vai para a enxada, porque não dá para estudar. Esse menino aqui custa caro, se eu manter ele na escola, não tenho dinheiro para comprar o livro dele, o caderno dele, a marmita dele, então fica aqui em casa e vai para a roça comigo. Esse é o Brasil que está sendo agora visitado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vem da Europa, que você tem um erudito que é o Daniel Berg um erudito que é o Gunnar Wingre e a Frida, que a Frida também era musicista, uma mulher de formação extraordinária, porque existe muita valorização a música, ao canto coral nessas igrejas históricas. Canto coral, cântico congregacional é muito valorizado. E quem é que recepciona eles? Os batistas. Eles vêm para os batistas, mas já são pentecostais, já falam em línguas estranhas, já creem na evidência dos dons do Espírito Santo, já creem e respeitam o espaço batista. Respeitam, tem essa formação, mas se você chegar avivado numa comunidade batista, você vai ter um pouco mais de influência do que aquele que é meio, sabe, só estou de passagem por aqui. E o Espírito Santo começou a dar esse envolvimento, porque eles faziam cultos de oração na Igreja Batista à parte. Então eles iam para um canto à parte, uma sala à parte, depois do culto, fora do culto, e faziam um culto de oração ali. E crente pentecostal cheio do Espírito Santo, orando, fala em línguas. Isso aí não tem como evitar isso aí. Você é tomado pelo Espírito Santo, você fala em línguas estranhas. E aí os batistas falaram: aqui não. Daqui a pouco o culto de oração dos batistas estava mais frequentado do que o culto congregacional dos batistas. E criou ciúmes do pastor com os missionários. E para piorar, o Espírito Santo batizou uma irmã. Primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil pelo Ministério das Assembleias de Deus foi uma irmã analfabeta. E os irmãos foram convidados a se retirar da igreja. Acabou. Foram convidados a se retirar. Não pode mais, não tem nada a ver.
é uma atitude assim, congregacional. A igreja se reuniu, lógico que tem um pastor. E o pastor falou: aqui não vai dar para vocês. E consequentemente Daniel Berg e Gunnar Wingren, juntamente com as suas esposas, saem e levam com eles alguns irmãos que também foram batizados com o Espírito Santo. Não tinha mais espaço para eles. E é assim que foi aberta a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará. E agora? A gente vai se organizar como congregacional, nós vamos nos organizar como um presbitério ou vamos nos organizar como episcopais? Aí Gunnar Wingren, ele, tomado por essa sabedoria e essa direção, sabendo que o Brasil está na época dos coronéis, na época dos tenentes, na época dos padres que mandam matar ou deixam matar, na época dos pais de família. O pai falou, o pai está falado, o pai falou, tá falado. É assim o Brasil do século XIX, século XX. Que pai é esse que não tem um rei ali para poder ser? O professor falou, está falado, senta aqui e toma palmatória, acabou. Que tipo de governo que a gente vai colocar para a nossa igreja agora? Aí surge, é a época do cangaço, Lampião manda no negócio. E nessa hora que a igreja, a Assembleia de Deus, vai assumir a forma de governo, que é o episcopalismo, quer dizer, o pastor ganha essa importância de direcionar todos os rumos da igreja. E essa forma de pregação do evangelho chega aonde? Nos quartéis. Os quartéis começam a se converter militares da velha república, e esses militares que já estão acostumados a obedecer ordens, eles vão também, quando assumirem uma igreja, eles também vão impor ordens. Nessa época, os missionários, eles começam a trazer missionários de fora. Missionários, Daniel Berg são missionários, trazem missionários de fora. O movimento vai ganhando corpo, o Espírito Santo vai descendo e eles vão organizando a igreja por esta forma de governo episcopal. Por essa razão, até hoje, nós seguimos esta forma de governo da igreja. O pastor local é a autoridade máxima da congregação local e, consequentemente, é uma autoridade que foi delegada a ele pelo pastor setorial. O pastor setorial é quem imposta e troca os pastores. Ele não precisa fazer consulta ao presbitério e nem à igreja. Ele não precisa consultar nem a igreja local e nem o presbitério local, porque ele foi ali também empossado pelo pastor presidente. Você tem um pastor presidente que coloca o pastor setorial, e você tem um pastor setorial que coloca o pastor local. É episcopalismo. Não gostei disso daqui. Bom, o que você faz? Se você não gostou disso daqui, abre uma igreja e não bota. Tenta fazer do seu jeito. Como o cenário do Brasil hoje é de insubmissão, é insubmissão mesmo, é o filho contra o pai contra o filho, o aluno contra o professor, o bandido contra o soldado. Tá assim o Brasil hoje. Tá uma baderna, tá uma baderna isso daqui. Está muito largado, está muito difícil você ser chefe de uma seção. O ditado hoje é que tem muito cacique para pouco índio. Porque acabou esse negócio de ficar muito tempo aí debaixo de um cajado, debaixo de uma liderança. Acabou. Por isso, você está insatisfeito com essa forma de governo de igreja aqui, você vai fundar a sua igreja. Parabéns. Vê se o mar está para peixe. Você vai tentar reunir um pessoal que também sai de outras igrejas, porque também está todo mundo revoltado com as suas igrejas, e vai tentar manipular você. Aí você vai ser o João Ninguém da igreja. Estou falando seríssimo. É uma decepção. Mas são pessoas que não querem, né, pastor, estar debaixo de uma ordem, de uma submissão, porque igual o senhor falou, se tem um pastor presidente. Obrigado, querido. O pastor presidente, tem um pastor local. E aí as pessoas não querem, né? Não querem, porque aprenderam com a turma do... Eles já querem ensinar, nem aprendeu e eles querem ensinar, né? Querem ensinar. Tanto é que as igrejas congregacionais, como as igrejas batistas hoje em dia, eles têm dificuldade em levar um projeto adiante. Eu conheço os batistas, estive lá dentro com eles, permaneci lá quase 10 anos, junto com eles. A igreja local, ela gira em torno do pastor, mas o pastor não tem a autoridade, não tem a palavra máxima, a palavra maior.
Então qualquer coisa que tem leva para a Assembleia, e na Assembleia derrubam a palavra do pastor. Aí o pastor fica limitado a fazer algumas coisas para a congregação ao sabor dos congregados. Então se for um pessoal ilustrado, para frente, não sei o que, vai. Mas se for um pessoal retranqueiro, não vai. Aí o pastor fala, bom, meu salário já está garantido, minha família já está por aqui, o patrimônio já está comprado, então vamos ficar por aqui mesmo, esperando Jesus voltar. Geralmente as igrejas batistas não conseguem crescer muito e não conseguem trazer muita gente para os seus cultos também. Não conseguem, porque quando chega lá tem a assembleia, tem que participar da assembleia, e quando participa da assembleia tem meia dúzia de pessoas que influenciam os destinos da igreja e enfraquece a igreja. Eles têm associações, e as associações são fracas também, porque são associações de pastores e não de igrejas. Não tem assim que nem na Assembleia de Deus um pastor que vai tomando conta de um setor gigante como esse aqui, com mais de 40 congregações. Não tem. Lá cada congregação tem independência. E aí a própria igreja tem que se construir a si mesma, só que chegou no momento que a igreja para. A igreja para, já tem patrimônio, já tem pastor, já tem famílias, vai batizando os filhos de quem vai chegando por ali e vamos se resolvendo por aqui. O trabalho missionário é um trabalho que é feito também, mas é um trabalho mais de ajuda social. Se surgir algum irmão aqui, irmã, que tem vocação para o pastorado, é encaminhado para o seminário, no seminário depois é ordenado ao pastor, aí vai fazer seu trabalho, vai fazer. Eu não vou dizer certo ou errado, eu vou dizer que cada modelo tem seus prós e seus contras. Aqui, o nosso modelo é episcopal, é assim que funciona, e a melhor maneira para nós é entender isso, é entender dessa forma. Tanto é que muitos irmãos saem da Assembleia de Deus, tentam montar um movimento diferente e depois retornam para o episcopalismo. Volta. Daqui a pouco o pastor ele entende o seguinte: se eu não fizer igual aquele pastor que eu era contra, a minha igreja não sobrevive. Aí ele começa a ser o mesmo pastor que ele era contra, fazer do mesmo jeito, né? Coloca a família para ajudar na música, para ajudar nos departamentos, reúne os irmãos ali que pensam mais ou menos igual, ordena alguns irmãos ali e vai tomando conta da igreja também de maneira episcopal. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil, é assim que funciona aqui no Brasil, é a melhor maneira. Então a gente tem um costume que é dizer o seguinte: nada a favor da maré. Se o rio está nessa direção, rema a favor da correnteza. Os irmãos devem ser especialistas em corredeira, né? Como que você joga a tarrafa? Você joga a tarrafa como? Você joga ela com o rio assim, aí ela vai levando, você segura aqui e puxa, aí tem peixe lá dentro. Agora você vai ficar jogando a tarrafa contra a correnteza, fica aí tarrafa, fica aí, não existe isso. Então se a forma do brasileiro era assim, foi assim que os missionários trouxeram o episcopalismo, e o articulista, o mentor, o teólogo da dupla era o Gunnar Wingren. E o Daniel Berg, missionário, ganhador de almas, assim, só de falar poucas palavras, as pessoas já estavam chorando e aceitando a Jesus, sem saber o que estava fazendo, aceitando a Jesus, e colocava a mão na cabeça da pessoa que acabou de aceitar Jesus e era batizado com o Espírito Santo. É isso aqui, é assim que surgiu a Assembleia de Deus. E assim que ela foi até os anos 80, tá? Porque quando caiu o militarismo nos anos 80, caiu. Militarismo, vocês sabem, teve a direta já, caiu o militarismo, a figura de autoridade do Brasil já não é mais um general, o presidente agora vai ser um presidente civil, eleito pelo povo. Aí vem essa onda de democracia, e a partir dos anos 90 a Assembleia de Deus vai ter que mudar de jeito de ser, e ela muda. Ouve mais a membresia, dá mais espaço, tem mais tolerância, mais liberdade, ela tem muito dinamismo na Assembleia de Deus, de se adaptar à situação do momento, à região. Então você vai em Assembleias de Deus totalmente diferentes umas das outras aí, umas mais rígidas e outras nem tão rígidas assim. Igrejas que são opulentas, riquíssimas, e igrejas muito simplórias, aonde realmente o pastor local não tem nem formação de segundo grau. Já tem essa dinâmica. É uma igreja que ela abre espaço para que a igreja, os membros, cheguem até o pastorado, sem ter passado por uma formação teológica rígida. Entre os presbiterianos isso não acontece. Presbiterianos não acontece. O que acontece nos presbiterianos? Só chega ao ministério quem vai para o seminário
presbiteriano. Fez a faculdade de não sei das quantas lá. Quer ser pastor presbiteriano? Vai para o nosso seminário. Porque ali vai ser doutrinado para ser um pastor presbiteriano. Aqui na Assembleia de Deus não funciona assim não. O irmão foi ali, tomou o banho, recebeu uma credencial, chega aqui, passa uma temporada sob pedido probatório, para saber como que funciona, é levado para a nossa sede e é recebido por aclamação, e é alocado em nossa igreja. Agora o pastor local vai ver esse irmão, como que ele é, como que deixa de ser, vai sondar a pregação dele, o ensino dele, e pela necessidade que nós temos no setor de pastores, como tem chamado para o pastorado, vem aqui, irmão, conversa comigo aqui. Eu acho bom, não acho ruim não, acho bom. Vamos tomar café?